Eu sou João Luiz de Carvalho Botega, promotor de Justiça e coordeno o Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina. Queria primeiro agradecer o convite da organização para participar desse momento tão importante e agradecer a participação de cada um e cada uma de vocês que estão reunidos nesse momento tão importante que são as conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente. Um momento ímpar de participação da sociedade civil, de construção da nossa democracia a partir da oitiva, da discussão, do diálogo e da promoção, então, de iniciativas, de planos, de metas e de ações e resultados concretos para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, que sempre foi importante, mas agora, nesse momento em que nós retomamos aí o convívio social após a pandemia, é ainda mais relevante assegurar todos os direitos, assegurar proteção integral aos direitos das nossas crianças e adolescentes. E o tema que me foi confiado, né, é um tema que primeiramente pode parecer um pouco chato, um pouco distante na nossa vida, né, cotidiana, mas ele é extremamente importante e ele está na base, é o alicerce de todas as discussões que estão sendo feitas em todas as conferências municipais, depois nas estaduais e será também na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu estou falando de orçamento, né? Por que é tão importante falar de orçamento? Porque a garantia de direitos, ela acontece, ela se realiza, se materializa por meio de políticas públicas. O direito à educação, nós temos as escolas, nós temos as secretarias municipais de educação, secretarias estaduais e assim por diante. A saúde, a mesma coisa, tem os postos de saúde, unidades básicas de saúde, os CAPs, os hospitais, também na assistência social, com os CRAS, os CREAs, os acolhimentos. Todos esses órgãos fazem parte de políticas públicas para a garantia de direitos. Porém, essas políticas públicas dependem necessariamente de recursos para serem bem executados, né? Para que nós tenhamos recursos, valores suficientes, não só para custear o salário, né, a remuneração, os projetos e programas na área da criança e adolescente, mas para que esses profissionais, esses projetos, esses programas, esses serviços, de fato cheguem com qualidade para todas as crianças e adolescentes. Então, quando nós falamos de recurso, nós estamos falando necessariamente de orçamento, né? E por isso que é tão importante discutirmos nessas conferências, nesses momentos, os orçamentos municipais, os orçamentos do Estado, o orçamento do governo federal. E aí, para a gente entender um pouquinho esse processo, eu queria falar primeiramente sobre os fundos, né? Nós temos os orçamentos, que são leis orçamentárias, que são um aspecto que eu vou abordar daqui a pouquinho, mas eu queria começar falando sobre os fundos. E, em especial, o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo da Infância e Adolescente, o nosso FIA. Por que é importante falar do FIA, né? Porque o FIA, ele vem com essa perspectiva de participação da sociedade civil, porque ele é conduzido, ele é decidido, ele é aplicado pelo CMDCA, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é um recurso que não é de livre aplicação pelo Poder Executivo ou por qualquer outro órgão, mas sim pelo CMDCA, e ele serve para formações, capacitações e, sobretudo, para campanhas, projetos e programas complementares no direito da criança e do adolescente. E para falar de FIA, então, a gente tem que entender, primeiro, se perguntar, o nosso CMDCA está funcionando bem? Está tendo reuniões periódicas? Está tendo, de fato, um cuidado especial com o nosso Fundo da Criança e do Adolescente? Nós temos campanhas de arrecadação para o FIA. Sugiro que todos entrem, né, quando possível, aí no site do Conanda, e lá vocês vão encontrar o potencial de arrecadação de cada município, de cada fundo municipal e os recursos que poderiam ser captados e não estão sendo captados porque as pessoas não estão doando para o nosso FIA, não estão destinando parte do seu imposto para o FIA. Então é muito importante, né, que o nosso CMDCA esteja atento, atuante e toda a sociedade civil engajada também, né, porque o CMDCA é um órgão paritário, é um órgão da sociedade civil também. E além de ter arrecadação, nós precisamos executar bem esses recursos, né? Executar bem os projetos, as ações complementares e tudo isso deve estar presente e previsto no nosso plano de ação e aplicação que todo ano o CMDCA deve realizar.
Então é muito importante que todos participem desse processo de construção do FIA, de arrecadação de mais recursos e também que a gente aplique bem esses recursos, né, seguindo o que diz a resolução 137 do CONANDA. Mas eu queria falar sobretudo de orçamento, né? Quando a gente fala de orçamento, então, nós estamos falando de garantia de direitos, né? Porque as políticas públicas, elas se realizam por meio desse orçamento. E eu queria indicar, já como sugestão de leitura complementar, sobre o FIA, né? Nós temos uma cartilha muito interessante do Tribunal de Contas aqui do Estado de Santa Catarina. Jogar no Google, né? Cartilha FIA TCE, vocês vão encontrar esse documento. Lá tem tudo explicado o que é o fundo, como que funciona, como que eu devo aplicar os recursos do fundo. Então essa é a primeira sugestão de leitura. A segunda sugestão de leitura é um documento que foi lançado no ano retrasado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Tá? É um documento chamado Orientações sobre Orçamento e Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente. Também jogar no Google, vocês vão encontrar muito fácil, né? Tudo gratuito para fazer o download e fazer a leitura desse documento, que é um documento muito robusto, que vai orientar toda essa nossa discussão de forma mais aprofundada. Então, para falar de orçamento, né, nós temos que primeiro dizer que nós temos a garantia constitucional, né, no artigo 227 da Constituição, que todos nós conhecemos, da prioridade absoluta. Né? E essa prioridade absoluta ela deve se materializar, ela deve se refletir também nos orçamentos. Né? E isso está previsto de forma expressa no artigo 4º, parágrafo único do Estatuto. Lá está previsto expressamente que é necessário, né, que nos orçamentos haja a destinação privilegiada de recursos para a proteção dos direitos e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Então essa é a nossa base legal. Né? E aí, para falar de orçamento, nós precisamos entender também do ciclo orçamentário. Né? O ciclo orçamentário que começa lá com o planejamento dentro do Poder Executivo, da Prefeitura Municipal, né? Depois vai para a Câmara de Vereadores para aprovação e depois esse orçamento ele é executado, acompanhado, monitorado dentro de cada um dos nossos municípios. E nós temos 3 principais instrumentos de construção do orçamento público, né? O PPA, a LOA e a LDO. Né? O que significa PPA? PPA é o Plano Plurianual. Né? O que significa esse plano plurianual? A cada 4 anos, no ano seguinte da eleição, então ano que vem nós temos eleição, esse ano nós temos eleição para presidente e governador, no ano que vem tem PPA do governo estadual e do governo municipal. Quando tiver eleição para prefeito, no ano seguinte tem o PPA do município. Esse PPA é um plano, então, para 4 anos. A cada 4 anos o município tem que se organizar e fazer esse planejamento. E dentro desse planejamento nós temos, cada ano, uma lei que vai dar as diretrizes gerais do orçamento, que é feita no primeiro semestre de cada ano, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no segundo semestre, como esse orçamento vai se realizar no ano seguinte, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Todos os recursos que o município aplica devem estar previamente previstos nessas leis, sobretudo na LOA. E aí, entendendo um pouquinho, né, como funciona esse processo, então são leis orçamentárias e por isso essas leis não interessam apenas ao contador do município, não interessam apenas ao secretário de administração ou de fazenda do município, mas interessa a todos nós, né, que nós precisamos acompanhar de muito perto toda essa discussão que inicia lá dentro do Poder Executivo, lá dentro da Prefeitura, dentro dos prazos previstos na lei. Depois isso é encaminhado para a Câmara Municipal. Na Câmara Municipal é necessário fazer pelo menos uma audiência pública e nesse momento a sociedade deve ser ouvida e depois essas leis são aprovadas para serem a base da execução orçamentária do ano seguinte. E é necessário, é vital, que em todo esse processo, nós que somos defensores dos direitos da criança e do adolescente estejamos engajados, estejamos preparados, estejamos munidos de informações para fazer a incidência política, política institucional, né? Não político-partidária, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em defesa da prioridade, né? Aquilo que está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se tem recursos, ou se não tem recursos para tudo, vamos ter que definir prioridades. Qual é a prioridade definida por lei e pela Constituição? Não é a preferência, não é a prioridade do João,
não é a prioridade do prefeito, não é a prioridade de cada um de nós aqui, é a prioridade da Constituição Federal que estabelece que crianças e adolescentes têm prioridade na distribuição dos recursos. Então, todos nós sabemos, né, que todas as políticas públicas têm planos setoriais, né, planejamentos que são anuais, bianuais, decenais, como os planos de educação, os planos de atendimento socioeducativo, os planos de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, os planos de assistência social, os planos de saúde. Todos esses planos lá têm metas que devem ser alcançadas pelos municípios dentro daqueles prazos estabelecidos. Nós precisamos garantir que estes planos setoriais, né, os planos das políticas públicas, adentrem no orçamento. Tenhamos aderência entre o que foi planejado e o que está sendo executado planejado e executado dentro do orçamento. E para isso nós precisamos levar esses documentos, né, no momento oportuno para a discussão com a sociedade, dentro do CMDCA, dentro dos outros conselhos de direitos, né, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social. O Conselho Tutelar tem um papel importantíssimo de assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária. E todos nós, independentemente do cargo que ocupa, se ocupa ou não ocupa cargo, podemos e devemos fazer essa incidência lá na Câmara de Vereadores, lá na Prefeitura. O orçamento é nosso, é de interesse nosso. Nós precisamos ir lá na Câmara de Vereadores, nós precisamos ir lá na Prefeitura, fazer essa discussão com os nossos gestores, com os nossos representantes, para que de fato haja a garantia de que os planos que foram estabelecidos pela sociedade, pelos conselhos, entrem de fato no nosso orçamento, né? Então nós precisamos garantir aderência, nós precisamos garantir não contingenciamento, né? Porque quando o município ele faz uma estimativa de arrecadação, muitas vezes o recurso não chega no total. E aí o município a prefeitura acaba cortando algumas verbas de alguns espaços, né? Então é muito importante que nós garantamos também na lei orçamentária que não haja nenhum tipo de contingenciamento para crianças, para os direitos da criança e do adolescente. E, por fim, né, mas não menos importante, nós precisamos fazer a avaliação e monitoramento constante da execução orçamentária. Aquilo que entrou na lei orçamentária necessariamente precisa ser avaliado e monitorado. Como está sendo executado aquele orçamento que foi planejado? E para isso, nós precisamos conhecer as políticas públicas, né? Nós precisamos saber colocar no orçamento a rubrica orçamentária necessária, adequada para aquele recurso, para aquele projeto, para aquela ação, para aquela atividade que nós temos interesse em implementar no nosso município, né? Então, se precisamos de mais creches, precisamos colocar isso no orçamento, porque para construir uma creche custa dinheiro, né? Tem que fazer licitação, tem que fazer a construção da obra, tem que contratar professor. Então tudo isso tem que estar previsto no orçamento. Isso serve para a educação, serve para o Conselho Tutelar, para a assistência social, para a saúde. Tudo isso está previsto no nosso orçamento. Bom, quais são os nossos desafios então, né, para eu encerrar a minha fala aqui? Primeiro, entender, né, compreender com mais... e esse é o desafio que eu deixo para todos nós aqui, né, para que a gente possa se apropriar dessa discussão, entender todo esse ciclo orçamentário de forma mais aprofundada, de forma mais concreta, né, para que a gente possa fazer a incidência adequada. Então podemos pensar em capacitações, né, para a rede de proteção, sobre o orçamento. Nós precisamos fazer, a partir desse conhecimento, esse movimento, né, de estar sempre presente na Câmara de Vereadores, sempre presente na imprensa, sempre presente dentro do Poder Executivo, lá com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, não importa, né? Nós temos que estar sempre discutindo o orçamento. Então, esses são alguns desafios que nós temos, né, para garantir, então, que as políticas públicas sejam bem realizadas a partir da alocação prioritária de recursos para a defesa dos direitos da criança e adolescente. Como vamos fazer isso? Existem muitas possibilidades. Nós estamos aqui justamente para discutir, para ouvir, para construir conjuntamente essas soluções, essas possibilidades, e a gente possa garantir, então, com os recursos necessários, com os recursos suficientes e prioritários, a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Um grande abraço e boa discussão para todos.